Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos entrevistar a professora Graziela Alves. Ela é graduada em Pedagogia pela instituição Uniaselv em 2015. É especialista em Educação Especial Inclusiva, também pela mesma instituição, Uniaselv, em 2017. Graduada em História pela instituição FIAR em 2018. Atua na área da educação desde 2012. É pedagoga atuante nos anos iniciais do ensino fundamental, professora de História, atuante nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. E também é escritora. Lançou uma obra em 2017, intitulada As Histórias do Bairro Copa Trabalho. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas à professora Graziela Alves e agradecer pela prontidão de ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Olá, é um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada a você pelo convite, professora Joyce. Parabéns pela iniciativa de vocês também, com esse canal de entrevistas. Eu tenho certeza que são assuntos muito relevantes para os alunos, bem como para todas as pessoas no geral, né? É um prazer para mim estar aqui dando a minha contribuição. Muito obrigada. E para hoje, o nosso tema é a educação especial e o uso do lúdico no contexto geral da educação. Inicialmente, gostaríamos de saber, professora Graziela, onde e com quem pode atuar um especialista em educação especial inclusiva. Bom, professora Joyce, o professor, a pessoa especialista, né, em educação especial inclusiva, ela no geral vai trabalhar como professora de apoio. Esse trabalho de professor de apoio, ele pode ser desenvolvido tanto em escolas públicas, como em escolas privadas. Ele também pode trabalhar em instituições, desenvolvendo pesquisas, instituições como, por exemplo, a Pestalozzi, a APAE, centros de altas habilidades, outros centros especializados em deficiências. E com quem acontece essa atuação? Ela acontece diretamente com o aluno que possui uma necessidade especial. E o que esse professor faz? Ele vai realizar alguma intermediação entre o professor e o aluno, ele vai realizar a adaptação de conteúdo para a realidade do aluno que possui a necessidade especial, né? Ele também pode ajudar ele na locomoção, na alimentação. Então, basicamente, é isso que um professor de apoio, um especialista faz. Ok, muito obrigada, ficou bem claro mesmo. E nós poderíamos, então, pontuar quais são os principais desafios que um profissional dessa área enfrenta. Bom, desafios são vários, né? Eu vou citar aqui algumas coisas. Primeiramente, eu gostaria de destacar que a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela define 3 profissionais que podem atender o aluno com necessidades especiais, né? O aluno com deficiência. Então, esse aluno vai precisar de um atendente pessoal, vai precisar de uma pessoa que o acompanhe, que seja uma acompanhante, e vai precisar de um professor de apoio escolar, que é o que desempenha a parte pedagógica, que seria a função do especialista em educação especial inclusiva. Mas, infelizmente, na prática, o que acontece não é isso, né? O que acontece é que o professor de apoio, a pessoa que se especializou, ela acaba desempenhando as 3 funções. Como eu falei anteriormente, ela acaba ajudando na locomoção, ela acaba ajudando na alimentação, e tudo isso acaba gerando uma grande dificuldade para que tanto pais quanto escola entendam a real função desse profissional de apoio, né? E aí o que acontece? A escola acaba deixando esse aluno ou esses alunos, porque geralmente um professor de apoio atende mais de um aluno, sobre única e exclusiva responsabilidade do profissional.
Então, se esse aluno precisa ir ao banheiro, se é um aluno, se é uma criança e ela precisa trocar fralda, precisa tomar medicamento. Então, tudo isso acaba ficando a cargo do professor de apoio, o que não deveria ser. E aí, a família acaba achando que nós somos espécies de babás desse aluno, né? Que nós não estamos ali para desempenhar um papel pedagógico, de ajudar no cognitivo, no desenvolvimento desse aluno, mas sim em executar funções de trocar, de limpar, de alimentar, o que não vem ao caso, né? Então, a gente acaba sendo confundido aí com cuidadores, né? E essa é uma realidade bem triste, bem complicada de se lidar. Outra coisa que eu posso dizer que tem sido um dos maiores desafios, professora Joyce, algumas secretarias de educação, para economizar, elas têm deixado de lado esse profissional especializado, que estudou tanto para adquirir as competências, as habilidades para lidar com uma criança ou com um jovem com necessidade especial, e substitui esse profissional por alguém que possui só o ensino médio. E aí ele acaba, né, quer economizar, diz que quer economizar, e aí a criança acaba sendo afetada, porque ela não tem ali um profissional competente, habilitado para ajudar essa criança no lado pedagógico. E aí entra aquela confusão que eu te falei. Ele acaba desempenhando um papel de cuidador e não de um papel de professor, de adaptar, de ajudar no lado cognitivo do aluno. Então, basicamente, também, esses são os maiores desafios que a gente enfrenta nessa profissão. Correto, ficou muito claro a forma como você nos explicou. E gostaríamos de saber como você tem desenvolvido o trabalho de adaptação ou de adequação do conteúdo para esses estudantes. Vai depender muito da deficiência que esse estudante ele possui, né? Qual que é o grau de comprometimento que ele tem. Eu vou citar um exemplo. Se eu tiver um aluno na sala que ele tenha baixa visão, portanto, ele não vai conseguir visualizar o quadro, né? Ele vai ter dificuldade em copiar o que tem ali no quadro. Então, nesse caso, como que eu realizo a adequação, a adaptação? Eu vou pegar o conteúdo com os professores antes, né? Os professores de todas as disciplinas, vou analisar esse conteúdo e vou, baseado na minha análise antecipada, eu vou imprimir esse conteúdo com uma fonte maior. Eu posso ali também colocar cores fortes nessa impressão para que o aluno consiga visualizar melhor, né? Também posso utilizar material concreto. Muitas vezes o material concreto, algo que ele possa pegar, né? Isso vai auxiliar. Na matemática, geralmente a gente utiliza joguinhos, né? Jogos de multiplicação, de adição. Posso utilizar o material dourado, que ele é um material concreto, que tem cubinhos, possui cubinhos, onde o aluno vai contar ali a quantidade de cubinhos. Então, é um material muito utilizado na matemática. Na língua portuguesa, eu posso utilizar o alfabeto manual, se essa criança está sendo alfabetizada. Eu pego ali o alfabeto, ele pode ser um alfabeto de madeira, ele pode ser um alfabeto de EVA. Eu posso pegar um alfabeto todo colorido, que chame a atenção dessa criança, né? Então, assim, na verdade, eu tenho um amplo leque de possibilidades. Isso aí vai de você pesquisar, vai de você olhar qual a dificuldade que esse aluno tem, que ele apresenta, para que eu possa apresentar algo para ele que vai facilitar a aprendizagem. Mas, no geral, professora Joyce, a gente costuma utilizar o material concreto, que é algo que ele possa palpar, que ele possa pegar, e o lúdico, né? Utilizar jogos, utilizar joguinhos eletrônicos, a internet. Então, a gente procura usar o concreto e o lúdico. Certo. E para que os alunos entendam melhor essa questão do lúdico, dito de uma forma assim simples, como que nós poderíamos dizer? O lúdico, ele é uma atividade, tudo aquilo que proporciona prazer ao aprender, né? Então, o aluno, ele tem algo que é um tema do seu interesse, aquilo a gente pode utilizar. É algo que vai dar prazer e que, ao mesmo tempo que ensina, diverte o aluno. Basicamente, esse é o lúdico. Correto, muito bom.
E baseado nisso, como que o lúdico proporciona bons resultados na educação no geral, né? Gostaríamos de saber de alguma experiência que você já tenha obtido, né, bons resultados por utilizar essa abordagem do lúdico na educação. Bom, então, como eu te falei, o lúdico é tudo aquilo que proporciona prazer. Então, você aprender sentindo prazer e se divertindo é algo que seria considerado ideal. E o ideal para todas as etapas de ensino. Porque a gente muitas vezes acaba usando o lúdico muito lá na educação infantil, né? Naquela primeira etapa da educação. Porque a gente acredita que essa criança, ela necessita aprender brincando. Mas como é algo que proporciona prazer, por que não utilizar em outras etapas da educação? Para que esse aluno sinta prazer e tenha vontade de aprender. Um exemplo que eu posso citar para você, professora Joyce, que eu utilizei o lúdico e eu fui assim, eu tive muito sucesso, foi no ano de 2017. Eu tinha uma turma de terceiro ano do ensino fundamental e essa turma era uma turma que me dava muito trabalho, eu tinha muita dificuldade em desenvolver o meu trabalho com eles. Primeiramente, porque eu possuía 3 alunos com necessidades especiais nessa turma. Porém, nessa turma eu era professora regente, eu não desempenhava o papel de professora de apoio, né? E como esses alunos, eles não possuíam laudo, até é importante eu falar sobre isso, para que o aluno com necessidade especial, ele tenha direito a uma professora de apoio, a um profissional de apoio, o pai e a mãe precisam ir ir ao médico e trazer o laudo para a escola, para que através do laudo seja comprovado que esse aluno precisa desse profissional. Infelizmente, hoje, a grande maioria dos pais não corre atrás desse laudo. Eles acabam deixando para a escola achar o profissional, que a escola se vire com esse aluno, né? E aí, era o que estava acontecendo comigo nesse ano de 2017. Eu possuía 3 alunos que não tinham laudo, portanto, não tinha uma professora de apoio que pudesse me ajudar, e eu desempenhava os 2 papéis. Nesse sentido, ser especialista em educação especial inclusiva me ajudou muito, porque eu sabia como ia desempenhar esse papel. Se é um professor que não tem essa formação, esse professor vai ter muito mais dificuldade, né? Então, eu tinha lá um aluno com baixa visão, eu tinha um aluno com TDAH, transtornos, né, compulsivos, eu tinha um aluno com transtorno de conduta, então são várias deficiências muito diferentes, né? E eu tinha muita dificuldade para ensinar o restante da classe, tendo que cuidar desses 3 alunos e das necessidades deles. Aí eu tive uma ideia. Eu pensei, eu preciso usar o lúdico. Eu vou ter que usar o lúdico, eu vou ter que despertar a vontade dessas crianças de aprenderem e de, principalmente, serem mais parceiras umas das outras. De repente, um aluno ali que tem um pouco mais de facilidade, sentar ao lado daquele aluno que tem uma necessidade especial e me ajudar com esse aluno também, né? Então, aí eu fui tentando descobrir estratégias. Na disciplina de História, porque como professora regente, eu ministro 5 disciplinas: português, matemática, história, geografia e ciências. Na disciplina de História, o currículo do terceiro ano, ele pede que você ensine a história do bairro. Você vai ensinar ali como o bairro foi formado, o bairro que aquela criança mora e que ela estuda, para que ela conheça um pouco da sua história. E incrível que, assim, a gente tem que ensinar isso, mas a gente não tem um livro que possui isso. Por quê? Porque cada bairro possui a sua história, possui a sua particularidade. Então, o professor é que precisa ir atrás dessa história. É impossível a secretaria fazer um livro com a história de cada bairro. E aí eu fiquei pensando, eu vou precisar fazer alguma coisa. Fui atrás de colher informações. Na própria escola, eu tentei conversar com funcionários, com pessoas que estavam lá mais tempo que eu. E eu percebi que ninguém conhecia a história do bairro. Ninguém sabia informações que eu pudesse utilizar com esses alunos. E aí eu pensei em, juntamente com os alunos, nós sairmos
e irmos a campo, pesquisa de campo. A gente vai procurar os moradores, a gente vai procurar as pessoas que moram há mais tempo, familiares dos próprios alunos, que pudessem contribuir em dar essas histórias para a gente. A princípio, o objetivo não era escrever um livro com essas crianças. A princípio, era apenas ensinar a história do bairro. Mas nós conseguimos um material tão bom, fomos conseguindo assim, entrevistas tão boas. E, inclusive, um dos alunos, ele descobriu que ele morava ao lado de um cantor famoso, que já morava no bairro há muitos anos, e foi uma pessoa que contribuiu muito para o nosso livro. E aí a gente achou super interessante, né? Poxa, tem uma pessoa famosa que mora aqui no bairro, vamos colocar isso aí, de repente, no papel, vamos trazer essa pessoa famosa até a escola, para que ele converse com os alunos, para que ele fale sobre a sua experiência. E foi algo, assim, muito gratificante. Nós começamos esse projeto em abril de 2017. Ele foi todo colocado no papel pelos próprios alunos, que iam escrevendo tudo aquilo que eles viam, iam escrevendo as entrevistas que eles realizavam com seus familiares ou com seus vizinhos antigos. E tudo aquilo que eles foram colocando no papel, eu fui guardando, fui digitalizando, fui digitando. E aí surgiu essa ideia de colocar tudo em um livro, porque esse livro ele poderia ajudar não somente a minha turma, mas outras turmas daquela mesma escola. E também a gente ia poder contribuir para que a história do nosso município ela não se perdesse, porque é algo que faz parte também do nosso município. Descobrimos coisas muito interessantes. E quando foi em dezembro do mesmo ano, de 2017, eu consegui a parceria com pais, consegui a parceria com comerciantes do bairro, e essas pessoas me ajudaram a publicar esse livro, né? Então, os escritores, na verdade, são os alunos e a professora, né, que ajudou. E nós tivemos, assim, um reconhecimento em todo o município, foi feita uma reportagem, a equipe de TV aqui da nossa localidade, ela foi até a escola, conversou com os alunos, assistiu uma aula, viu aquela aula, viu como que eu estava desenvolvendo, viu as aulas que nós realizávamos do lado de fora da escola, porque esse projeto, ele permitiu que os alunos saíssem da escola. Então, isso gerou muito prazer nos alunos. Eles já sabiam, estavam ansiosos, né? Hoje a professora programou e a gente vai sair da escola, né? Devidamente autorizado pelos pais. A gente ia em volta, batia de casa em casa, ia nos pontos, assim, por dizer assim, turísticos do bairro, né? Ia no campinho de futebol, ia na pracinha, ia no posto de saúde. Então, a gente fez um tour por todo o nosso bairro e as crianças passaram a ter um interesse muito maior por escrever. Acabou que esse projeto que era desenvolvido na disciplina de História, ele me ajudou muito com língua portuguesa, porque os alunos passaram a desenvolver produções de texto sobre tudo aquilo que eles viam, né? Me ajudou muito também na matemática, porque esses alunos, eles realizavam estatísticas, né? Quantos moradores moram aqui de tal período a tal período, né? Quanto o nosso bairro cresceu de quando ele iniciou até hoje. Então, a gente fez gráficos que nós utilizamos também nas aulas de matemática. E em todo o conteúdo, né? Nós fizemos ali um trabalho interdisciplinar, que conseguiu captar, chamar a atenção dessas crianças para todas as disciplinas. E eu tive muito mais facilidade em ter o domínio da minha turma, em ter o interesse dessas crianças, especialmente das crianças com deficiência, com necessidades especiais, que também foram totalmente envolvidas no projeto e puderam participar, né? Então, foi algo, assim, muito bom, muito prazeroso. Inclusive, eu deixei um livro contigo, né, professora Joyce? Se você quiser mostrar aí, tem uma página no livro onde está bem destacado o cantor que eles descobriram, né, que é o Geraldo Espíndola, da família Espíndola. Então, ele foi uma pessoa que contribuiu muito, ele esteve lá na escola, né, junto com os nossos alunos. As crianças, inclusive, passaram a ter um interesse maior pela música do nosso estado, né? Porque criança não gosta de música popular, geralmente, né? Mas elas se interessaram pela música. Então, foi, assim, inúmeros aprendizados e foi, assim, uma contribuição muito grande. Foi um ano que eu, particularmente, achei que foi o melhor ano
que eu desenvolvi esse trabalho com os meus alunos, porque foi algo prazeroso para eles e foi prazeroso para mim, por usar o lúdico, né? Então, a gente vê que o lúdico, ele ajuda muito em todas as etapas, né? Não somente lá, quando a criança está na educação infantil, mas em outras etapas da educação. Eu tenho certeza que nenhum deles vai se esquecer nunca desse livro que eles me ajudaram a publicar. Fantástica essa experiência mesmo. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né, esse lançamento, como você nos inteirou, nos deixou um livro também. E realmente é fantástico, né? Porque, inclusive, consta aqui no livro, né? Quem que é ou quem são os autores, né? Consta teu nome e consta os alunos, né? Os alunos aqui do terceiro B, né? Da escola Professora Hilda de Souza Ferreira. Então, realmente é fantástico ver essa participação ativa, esse envolvimento que houve de todos no processo. O livro realmente, ele traduz bem isso, né? Tem uns desenhos, como você já citou, que você acabou fazendo o scanner dos arquivos, né? Foi colocando, está aqui até de uma forma colorida. É fantástico mesmo. E o que a gente percebe, professora Graziela, é que o educador, de uma forma geral, ele vai se deparar com muitos desafios, ainda mais da sua área, né? Que é a educação especial inclusiva. Mas ver como você lidou com essa situação, né? Você converteu os desafios, converteu eles em aprendizados, em alegrias. E como você já pontuou, né? Foi algo tão prazeroso, tanto para ti quanto para os teus alunos. Então, com certeza, o ano de 2017 vai ficar aí muito marcado, né, no coração de vocês. E além de ser um conteúdo didático, foi um conteúdo humanístico, né? Trouxe mais significado à vida desses alunos, envolveu eles, eles se sentiram parte ativa do processo. Isso é fantástico, isso aí para qualquer etapa da vida de um aluno, isso é fantástico. Então, queremos, inclusive, te parabenizar por essa iniciativa, né? Muito obrigada, professora Joyce. Eu gostaria de destacar um outro ponto também que é imprescindível na educação especial inclusiva, professora Joyce. O próprio nome já diz, né? Educação especial inclusiva. Então, o objetivo é você incluir esses alunos com necessidades especiais aos outros, né? Se você parar para pensar, há 20 anos atrás, na época que eu estudava, eu não me lembro de crianças com necessidades especiais junto com crianças no ensino regular. Eu me lembro que essas crianças estavam à parte. Elas ficavam sempre lá nas instituições, lá na PAI, lá na Pestalozzi. Era lá que essa criança aprendia. Ela não aprendia no meio das outras, né? Então, a educação especial inclusiva, ela veio com esse objetivo, para que as crianças com necessidades, com deficiências, elas pudessem ser incluídas no ensino regular. E muitas vezes, como eu já falei para você, o profissional de apoio, ele acaba dando uma visão diferente disso. Porque ele está ali para atender aquele aluno, então, às vezes as pessoas pensam assim, eu não preciso incluir esse aluno num trabalhinho que eu tenho para fazer, numa pesquisa, num projeto, porque a professora dele é aquela ali, é aquela professora de apoio. E muitas vezes os outros professores, né, que não têm muito essa visão, às vezes é um professor que já está há muitos anos na educação, naquela época onde não havia um profissional de apoio e nem um aluno deficiente, acaba excluindo esse aluno, acaba levando ele lá para o fundo, coloca ele como professor lá no fundão e os outros alunos aqui na frente. E aquela criança ou aquele adolescente acaba se tornando invisível aos olhos dos outros, né? Então, o objetivo é incluir essa criança, esse jovem, né? E o papel do professor de apoio é fazer esse intercâmbio, porque dependendo da deficiência, se por exemplo for um autista, o autista ele tem problemas sérios de socialização, então ele precisa de uma pessoa para fazer essa intermediação, para falar com os outros, né? Olha, se você chamar ele, ele vai aceitar, ele não vai tomar iniciativa, mas se você incluir, ele vai querer, ele vai se sentir bem com você. Chama ele, conversa com ele, descubra algo do
interesse dele para que você possa desenvolver uma amizade, um coleguismo com esse jovem, né? Então, a educação especial, ela tem todo esse objetivo, né? De incluir esse aluno. Nós estamos ainda no início, é algo que, como eu te falei, começou agora dos últimos 20 anos, 10 anos para cá, é que a gente tem visto mais esses profissionais nas escolas, né? Então, a gente ainda tem muita margem para melhora, muita coisa ainda que ainda vai vir, que com certeza as pessoas estão se conscientizando de que muitas deficiências, elas não são cognitivas, elas são físicas, e elas só precisam de alguém, de alunos, de escola, de pais, que incluam esse aluno, né, no círculo ali de socialização e façam com que ele aprenda, né? Existem alunos, inclusive, professora Joyce, no ensino superior, que possuem necessidades especiais. E o profissional de apoio, ele inclusive acompanha esse aluno até o nível superior. Existem pessoas formadas, pessoas que têm mestrado, doutorado, e que são pessoas portadoras, né? Até não falamos mais portadoras, né? Mas pessoas com necessidade, pessoa com necessidade especial, pessoa com deficiência, né? E então, assim, todas essas deficiências, todas essas necessidades são capazes. Ele pode ir, claro que algumas mais, outras menos, né? E um detalhe muito interessante também é que poucas pessoas sabem que o aluno com altas habilidades, antigamente nós chamávamos de superdotados, são os alunos com altas habilidades ou superdotação, esses alunos também precisam de um profissional de apoio. Eles são alunos, a pessoa pode pensar assim, mas ele é tão inteligente, ele sabe tanto, por que ele precisa de um professor de apoio? Então, é justamente para lidar com isso, para lidar com as emoções, para lidar com a quantidade de conhecimento que ele tem, que é muito grande, e muitas vezes ele não consegue organizar as ideias, exprimir os seus sentimentos. Então, ele precisa desse profissional para que ele possa se organizar melhor. E para isso também existem os centros, né, de altas habilidades, onde o profissional de educação especial inclusiva também trabalha nesses centros, né, com o objetivo de ajudar e incluir esse aluno. Porque nós temos duas formas, né, de exclusão. A exclusão que muitas vezes acontece do aluno com necessidade especial ou com alguma deficiência física ou intelectual, e a exclusão do aluno que sabe mais. Porque às vezes aquele aluno que sabe mais, ele também é excluído pelos demais. Os demais falam, ele sabe demais, ele não consegue lidar com isso, ele acha que ele é o mais inteligente da turma, ele afronta o professor porque ele acha que ele sabe mais que o professor. Então, esse aluno também vai precisar da intermediação de um profissional de apoio, né? E são coisas, assim, novas no nosso convívio, no contexto da educação. E o lúdico ajuda muito também a você aproximar esses alunos dos outros. Tanto dos professores, né? O professor que topa usar o lúdico, quanto os outros alunos, porque todos são inseridos no mesmo contexto. Excelente, muito obrigada. Ficou bem clara essas ponderações, tanto dos alunos com as necessidades especiais, quanto aqueles que têm altas habilidades, né? É muito interessante para abrir o olhar, né, dos acadêmicos, da comunidade em geral, que nós certamente vimos, conhecemos, tem alguém conhecido, um amigo, que está passando por essas circunstâncias. Então, ter esse olhar empático, né, que é o que a gente percebe que é a sua busca, o seu desejo, né, vocacionado aí para a educação, realmente é algo assim extraordinário. A gente fica muito contente. E, inclusive, gostaríamos de saber qual seria, então, a sua mensagem aqui para todos os alunos de uma forma geral, né? Tanto da educação básica, fundamental, os nossos alunos universitários. Durante esse período da pandemia, qual é a mensagem que você poderia deixar para eles? Por favor. Então, professora Joyce, esse tem sido um período de grandes desafios, né? É algo novo, é algo que ninguém estava preparado. A educação, eu acho que foi uma das maiores afetadas,
porque os alunos eles não estão mais tendo aulas presenciais, eles estão tendo aulas remotas. E isso principalmente para aquelas crianças, né, que estão iniciando na educação, para aqueles que estão sendo alfabetizados, o desafio ele se constitui ainda maior, né? Então, a sugestão que eu dou, né, tanto para os pais que estão com as crianças, quanto para as crianças, né, utilizem bem o tempo, se aproxime de sua família, ensine valores para eles, porque os valores também precisam ser ensinados. Para os maiores, aqueles que já têm um pouquinho mais de autonomia, para os alunos universitários, a minha sugestão, o meu conselho é que use esse tempo para você se descobrir, se reinventar, use o seu tempo para ler, para escrever, desenvolva uma pesquisa, desenvolva um projeto pessoal, escreva um livro, faça sua árvore genealógica, descubra suas origens, assista bons filmes. Então, coisas para fazer é o que mais a gente tem, né? Não fique ali só assistindo o jornal, vendo notícia ruim, né? Tente ocupar o seu tempo com coisas produtivas, né? Com certeza, todos nós, se fizermos assim, vamos contribuir para o nosso conhecimento, para a nossa formação e também para os demais, né? E o meu desejo é que todos nós saiamos dessa melhores do que nós entramos, né? Que nós possamos valorizar as pessoas, as relações, valorizar os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que nós amamos. E tudo isso vai passar. Muito obrigada, muito linda essa sua mensagem. Com certeza vai ter um ótimo impacto aqui com os alunos. E destacar também um ponto que eu gostei muito da sua fala, ao citar, né, de novo aqui o seu livro, né, As Histórias do Bairro Copa Trabalho. Você destacou algo que é justamente a proposta aqui do nosso canal, que é a interdisciplinariedade. Nunca antes essa temática foi tão mais importante quanto agora na pandemia, para que as pessoas possam ver que os saberes, eles não são ilhas, eles não são isolados, eles não são apartados. Os saberes, eles se interligam. E quando a gente faz essa junção, todos saem ganhando. É benéfico para todos nós. A gente aprende, a gente mergulha em novos universos. A nossa pesquisa, o nosso enriquecimento intelectual, ele aumenta muito. Então, te parabenizar que você destacou exatamente uma perspectiva que é bem forte aqui do nosso canal, que é a interdisciplinariedade. E toda essa criatividade que a gente precisa ter, né? Primeiro como professoras, né? Falando como professoras, mas os alunos também precisam ser criativos nessa pandemia, né? E agradecemos de muito a tua entrevista, foi excelente, foi uma verdadeira aula aqui sobre educação especial, esse teu olhar humanístico, empático, esse carinho, né? É muito mais do que ser uma professora técnica que estudou ali a metodologia, mas é olhar o aluno como um ser humano. Esse que é o aspecto mais importante das nossas profissões, né? Então, novamente, professora Graziela, eu e o Bruno te agradecemos por ter estado aqui conosco no canal. Muito obrigada. Eu é que agradeço e desejo muito sucesso para vocês aí nesse canal. Muito obrigada. Até mais.